Um dia veio a mim um pastor com um desejo de saber como persistir na oração e me fez uma pergunta: o que faço para conseguir orar mais de 1 ou 2 horas, pastor Cho? Ele ouvira uma de minhas preleções sobre a oração e estava com muito desejo de orar mais. Mas ele já tivera esse desejo anteriormente, tinha feito o propósito de disciplinar-se na prática da oração. Mas aquela decisão durara poucas semanas e ele voltara ao período curto de antes, devido ao acúmulo das tarefas de seu ministério pastoral. E para responder à pergunta dele, que é feita também por muitos outros pastores e novos convertidos, que resolvi ministrar a vocês essa palavra. De modo geral, os crentes oram entre 30 minutos e 1 hora por dia. Como a maioria das pessoas leva uma vida muito atarefada, muitas pelas pressões da vida moderna, muitas chegam a desejar respostas instantâneas pelas orações rápidas. E assim, vejo que muitos estão comprando livros ou ouvindo fitas cassetes que têm por objetivo fornecer-lhes fórmulas mágicas e atalhos para as respostas de oração. As pessoas de hoje estão acostumadas a café expresso, rápido, curas instantâneas, o jornal de amanhã, hoje à noite, e o noticiário do mundo inteiro em 10 minutos. Hoje é tudo encontrado sob a forma de cápsulas, de vitaminas a sermões. E os crentes também foram afetados por esse fenômeno sociológico. Antigamente, em nossas igrejas, gostávamos de cantar belos hinos que falavam da majestade de Deus. Hoje, muitas igrejas puseram de lado seus hinários e usam apenas as folhas com corinhos. Não que os corinhos sejam ruins, mas deviam cantar tanto uns como os outros. Antes cantávamos bendita hora de oração. Agora pedimos às pessoas para nos dirigirem numa palavra de oração. É bem possível que a razão de não termos avivamento no mundo hoje é o fato de não estarmos orando mais tempo. Quando estamos aprendendo a orar, não podemos ter pressa. Alguém já disse que Deus é onipresente, isto é, está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nunca tem pressa. Assim sendo, precisamos aprender a nos disciplinar para orarmos por mais tempo. Temos que aprender também a esperar em oração até que Ele nos responda. Sou um pastor muito atarefado e por isso tenho sempre muito pouco tempo. Se esta palavra fosse ministrada por uma pessoa que não fizesse mais nada a não ser orar, poucos aceitariam esse desafio. No entanto, sou pastor de uma igreja de mais de 400 mil membros. Sou presidente da organização Church Group International. Tenho programas no rádio e na televisão em 2 continentes. E apesar disso, tenho que orar. Os métodos que utilizo são praticados diariamente. Não estou falando aqui de meras teorias que acredito que possam dar certo. O que estou ministrando aqui são práticas que utilizo diariamente em minha vida e que me possibilitam orar por mais tempo. Como eu já ministrei várias vezes, como eu já disse antes, levantando-me bem cedo, disponho de tempo suficiente para orar. Normalmente, levanto-me às 5 horas da manhã. Saio da cama nessa hora. Se ficasse deitado para orar, é possível que voltasse a dormir. Então, é importante essa mudança de posição física. Entro em meu gabinete e me coloco diante de Deus e começo a louvá-lo e agradecê-lo por sua bondade. Davi costumava entrar pelas portas de Deus dessa maneira.
No Salmo 100, verso 4 diz: Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Depois de agradecer a Deus, depois de louvá-lo e exaltá-lo, posso pedir-lhe que abençoe todos os compromissos daquele dia, as sessões de aconselhamento e as entrevistas. Depois peço que ele abençoe meus copastores, tenho mais de 300, nossos missionários em mais de 40 países, e também os diáconos e líderes da igreja. Essa oração é detalhada. A seguir, peço ao Senhor que me oriente com respeito às diversas decisões. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmos 32, 8. Depois que estabelecemos um relacionamento íntimo e pessoal com nosso Deus, Ele pode dirigir-nos de maneira simples e tranquila. Sob as minhas vistas te darei conselho. Mas isso não acontece da noite para o dia, leva tempo. O tempo que dedicaremos à oração será proporcional ao desejo que tivermos de ser guiados. Após orar por todos os departamentos de minha igreja, pelas autoridades do governo e nossa defesa nacional, oro por meus familiares, citando seus problemas e necessidades perante o Senhor. Em seguida, usando minha imaginação, vou até o Japão, onde temos um trabalho bastante desenvolvido. Oro pelo nosso programa de televisão, que está a cada dia ganhando mais japoneses para Cristo. Esse povo aceita melhor nosso ministério do que um programa americano, já que somos todos orientais. Assim, esse nosso trabalho está tendo um grande impacto sobre ele. Contudo, os recursos de que dispomos para continuar esse ministério são bastante limitados. Por isso, peço a Deus que atenda às necessidades financeiras de nossos escritórios no Japão. Deus me prometeu 10 milhões de almas até o fim deste século. Então fico relembrando a Deus sua promessa e peço sua força e direção para vermos esse alvo alcançado. Creio firmemente que 10 milhões de japoneses irão dobrar seus joelhos diante de Jesus Cristo, e até já os vejo com os olhos da mente. Partindo para a costa japonesa, viajo pelo grande Oceano Pacífico e vou até aos Estados Unidos. Temos escritórios em Nova York que também precisam de minhas orações. Oro também pelo presidente desse país, pelo Congresso americano e por outras instituições. Oro pelos crentes dos Estados Unidos para que tenham um avivamento em suas igrejas. Oro pelo nosso programa de televisão nos Estados Unidos, pois creio que Deus vai usá-lo para operar um avivamento ali. Depois oro pelos milhares de pessoas que enviam seus pedidos de oração ao nosso escritório de Nova York. Esses pedidos são encaminhados para mim na Coreia. Tanto os Estados Unidos como o Canadá são países-chave para o avivamento que haverá no mundo todo. Por isso, Deus colocou em mim forte desejo de orar por um avivamento nesses dois países. Depois viajo para o sul e oro pela América Latina. Já tenho viajado por alguns lugares da América Latina e me sinto muito tocado e abençoado pelos crentes maravilhosos dessa região. Deus está operando em alguns países, mas os comunistas têm como alvo tomar essa parte do mundo. Assim sendo, precisamos orar muito por essa região para que o evangelho seja pregado e pecadores sejam salvos antes do fim. Em seguida, atravesso o Atlântico e oro pela Europa. Há mais de 15 anos venho dando estudos na Europa. Amo todos os países nos quais já preguei. A Europa foi a sementeira do Evangelho para o ocidental. E, no entanto,
em grande parte deste continente não é o menor sinal de avivamento. Mesmo assim, estou certo de que Deus deseja operar neste lugar e assim intercedo por ele no Espírito. Tenho grande interesse também pela Europa Oriental por causa da grande opressão e oposição que ali existe. Deus está profundamente interessado em cada um daqueles crentes da Europa Oriental que estão realizando cultos secretamente. Por isso, tenho que orar pela segurança e sucesso deles. Deus quer operar também na África, Austrália e Nova Zelândia. Sinto uma afinidade toda especial por essas regiões, pois se acham presentes em meu espírito quando oro. Por fim, há o meu próprio continente, a Ásia. No que diz respeito ao Evangelho, essa é a região mais necessitada de todas. Cerca de 80% de todos os povos que ainda não ouviram o Evangelho estão na Ásia. Por isso, sinto um grande peso de oração pelo meu continente. Temos um trabalho na China sobre o qual não posso falar muito por razões óbvias, e então oro por ele. Como se pode ver, só a minha intercessão pelos grandes problemas do corpo de Cristo no mundo todo toma metade do meu período de oração matutina. Por último, passo algum tempo orando por mim. Antes que me dê conta, já são 7 horas. Eu tenho que preparar-me para ir para meu gabinete. No decorrer da manhã, sinto a força que essa oração matutina me proporciona. Prego sentindo a unção divina. Ensino experimentando o conhecimento dele. Então, não sou eu quem faz essas coisas todas, mas Deus, que realiza seus propósitos através da minha pessoa. À tarde, após o almoço, coloco-me novamente na presença de Deus, em silêncio. Por quê? Porque, sendo seu embaixador, preciso de instruções da minha chefia, de minuto a minuto. Davi disse o seguinte: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55:17. Um dos mais sérios problemas que as pessoas têm nessa questão de orar prolongadamente é que não estão dispostas a ficar repetindo diariamente as mesmas petições. Acham que é suficiente orarem apenas uma vez pelos seus pedidos. Contudo, Deus deu o maná a Israel todos os dias. O maná de ontem não durava 24 horas. Assim também precisamos de comunhão diária com o nosso Salvador. Além disso, dormimos, comemos e respiramos todos os dias. O almoço de ontem não satisfaz nossa necessidade de alimento hoje. A respiração de um segundo atrás terá que ser repetida várias vezes, senão morreremos. Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não disse que deveríamos comer pão suficiente para que não precisássemos comer mais. À noite, termino o dia com oração também. E tenho muitas coisas para agradecer a Deus, pois Ele prova sua fidelidade para comigo todos os dias. O amanhã trará novos desafios, e para superá-los, contarei com a graça de Deus. Se em alguma coisa cometi algum erro, peço a Deus que me dê mais de sua graça e sabedoria. Se obtive vitórias, dou a Ele todo o louvor. Minha vida não seria a mesma se não parasse horas em oração diariamente. Não há meios de saber os problemas que eu teria de enfrentar se não orasse diariamente. Sendo pastor da maior igreja do mundo, sei que Satanás tenta destruir-me todos os dias. Se ele conseguisse fazer com que eu abreviasse minha prática de oração, tornar-me-ia bastante vulnerável aos seus ataques. Portanto, não posso perder nenhuma hora de meu período de oração, pois esse tempo é a fonte de minha força interior.
Então você que ouve essa palavra, peça a Deus o maior desejo, força e disciplina para orar mais tempo. Pense em como você se tornará mais eficiente, seja no seu ministério, nos seus negócios ou nos estudos, se resolver prolongar mais seu período de oração todos os dias da sua vida. Deus abençoe a sua vida, você que ouviu essa palavra. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você não perca os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.